Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou consultor executivo de uma multinacional e eu ajudo empresas com gestão de projetos, gestão ágil, gestão de pessoas, transformação digital e transformação ágil. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um conceito de feedback estruturado. É um tema que eu tenho ajudado bastante gestores nas empresas e aí eu pensei, vou gravar um vídeo para ajudar mais pessoas sobre esse assunto. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é como dar um feedback estruturado para os seus colaboradores. Pense que você é um gestor, você está precisando dar um feedback para uma pessoa, um feedback construtivo de uma situação que aconteceu. Nesse vídeo eu vou te explicar duas técnicas muito simples para te ajudar a dar um feedback estruturado para o seu colaborador e conseguir realmente trazer essa mudança que você espera para o seu colaborador, tá bom? A ideia aqui é um feedback estruturado para você poder fornecer as informações necessárias para o seu colaborador para que ele possa melhorar. Então a gente tem aqui duas técnicas. A primeira é a técnica do 4C. É uma técnica muito simples que consiste em contexto, comportamento, correção e continuidade. Então a gente fala muito que um feedback bem feito, ele precisa dar o contexto da situação, você precisa explicar exatamente o que aconteceu naquela situação. Não dá para você colocar algum ponto muito vago. Ah, alguém falou, me contaram, né? Você precisa ser muito específico. Você precisa trazer o contexto da situação. O que aconteceu. Para daí, sim, trazer o comportamento, né? Dentro daquele contexto, qual foi o comportamento desse colaborador, para aí sim você explicar qual é a correção que você gostaria que houvesse nesse comportamento, né? E, por final, uma continuidade, como que você vai combinar essa continuidade com o seu colaborador. Então vamos fazer um exemplo muito simples aqui. Vamos pensar que o Joãozinho chega atrasado para todas as reuniões. Então o Joãozinho, o contexto é: você como gestor, você vai preparar esse contexto, vai preparar essa ferramenta e aí você vai organizar. Joãozinho, eu percebo que você chega atrasado em todas as reuniões. Aconteceu isso na reunião de segunda-feira, a reunião começava às 9, você chegou às 9h15. Aconteceu isso na reunião de terça-feira, chegou às 9h20. Aconteceu isso na reunião de quarta-feira. Então, você mostra o contexto, os dias, a hora, a situação exata que isso aconteceu. O comportamento é justamente esses atrasos. Por quê? Porque esse comportamento acaba impactando no trabalho das pessoas. Se é uma reunião de equipe e essa pessoa, né, o Joãozinho, ele chega atrasado a todas as reuniões, ele perde sempre o início da reunião, ele pode perder alguma informação importante ou também deixar de participar em alguma questão, ou até atrasar a reunião, porque quando o Joãozinho chega, precisa contextualizar ele sobre o que está acontecendo na reunião. Então, esse é o comportamento, tem sido recorrente. Aqui a correção é o que você espera, você vai dizer para ele o que você espera que seja corrigido. Por exemplo, Joãozinho, é importante essa reunião de equipe, é importante sua pontualidade, eu gostaria que você fosse pontual para que não impactasse o trabalho das outras pessoas. Então você está sugerindo uma correção para o Joãozinho, para que ele seja pontual nessa reunião. E continuidade, né? Você vai combinar com o Joãozinho como que você vai acompanhar essa correção que está sendo sugerida para ele. Então você vai combinar com ele, falar, podemos combinar que a gente vai avaliar isso para daqui uma semana, 2 semanas, para ver se essa correção está sendo realmente efetivada. E aí é um acordo que você faz com o Joãozinho, né, de como executar essa correção aqui, dando continuidade, tá? Essa é uma técnica. E aí eu quero passar para vocês a outra técnica, que ela é muito parecida, tá? Que é a técnica do CCIE. O que é essa técnica do CCIE? Assim como no 4C também temos um contexto, a primeira parte é o contexto, temos o comportamento, exatamente igual ao 4C. Aqui entra a diferença. Em vez da correção, nós temos o impacto. O que essa atitude do Joãozinho está impactando
né, no trabalho do time, está impactando na sua produtividade, impactando no seu dia a dia. E qual é a sua expectativa como gestor? Então você vai trazer para ele a sua expectativa, né, para que ele possa corrigir esse trabalho. Então a gente tem novamente o contexto, né, o Joãozinho chega atrasado para todas as reuniões, o comportamento, esse comportamento dele passa uma impressão para a equipe de uma falta de compromisso, ele tem um comportamento que ele não se importa com as pessoas da equipe, esse atraso acaba passando essa imagem. E aí o impacto isso impacta na produtividade do time nas reuniões, isso impacta na confiança do time em relação ao Joãozinho, né? Então esse atraso do Joãozinho pode impactar inclusive na confiança do time em relação às suas próprias entregas, né, ao seu próprio trabalho. Então temos aqui o impacto e a expectativa. Qual é a expectativa que você tem em relação ao Joãozinho? Você coloca aqui que você tem uma expectativa de que ele passe a chegar no horário para as reuniões, né? Então você coloca a expectativa. Eu gosto muito de trabalhar um conjunto das duas, né? Por quê? Porque eu tenho aqui contexto, comportamento, impacto, expectativa, e eu gosto de combinar uma continuidade. Então a gente combina uma continuidade com o Joãozinho. Quando que esse comportamento vai ser avaliado novamente? E sempre lembrando que feedback ele precisa ser muito bem claro, né? Você precisa, para toda essa situação, você precisa deixar claro para o Joãozinho que você está dando um feedback, né? As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender que isso é um feedback, né? Então é muito importante, você não pode deixar passar muito tempo desse contexto. Por quê? Porque as pessoas esquecem, né? Então é muito importante que você dê um feedback sempre que acontecer uma situação. Então tá acontecendo isso, não deixa para o mês que vem, né? Pega essa situação, faz um feedback no outro dia, para uma semana no máximo. Não deixa passar muito tempo. Por quê? Porque as pessoas esquecem, aquele tema esfria. Então isso pode impactar também na efetividade do seu feedback. E um outro bônus que eu trago para você aqui também é quando você for falar aqui do impacto, é sempre legal você trazer um sentimento. Você como gestor, qual é o sentimento que você está tendo? Por exemplo, você pode ter um sentimento de tristeza, né? Joãozinho, esses seus atrasos, esse impacto me deixa triste. Por quê? Porque o time fica reclamando de você, o time acaba não confiando em você. Então essa tristeza, né, que você coloca um sentimento, isso empatiza com a pessoa que está recebendo feedback, né? E o sentimento é seu. Ela não tem como justificar o seu sentimento. Ela não pode dizer assim, mas você não vai ficar triste porque eu atraso. Não, quem está ficando triste sou eu. Então isso é realmente um sentimento que me desencadeia, né? Então esse sentimento é meu, né? Não tem como essa pessoa refutar o seu sentimento. Então isso é uma dica interessante que eu dou para vocês quando forem dar um feedback estruturado. E sempre importante pensem sempre que um feedback é uma correção. Então, quanto melhor você estiver alinhado com os seus colaboradores, menos feedback você precisa dar. É o que a gente chama de feed forward. É um conceito aí que eu vou trazer em um próximo vídeo. Que feed forward é você já direcionar e dizer quais são as suas expectativas em relação aos seus colaboradores. É muito importante porque quanto mais feed forward, menos feedback. E aí você não tem essa situação que muitas vezes é desagradável, as pessoas têm aquela dificuldade de receber esse feedback, os gestores, a maioria dos gestores tem dificuldade em dar feedback, e aí as pessoas acabam desmotivadas porque não recebem feedbacks, não recebem, né, um direcionamento, e isso acaba gerando aí uma série de insatisfações. Espero que vocês tenham gostado dessas técnicas. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui para mim embaixo desse vídeo que eu vou responder com todo prazer. Dá o seu like se você gostou. Ativa as notificações desse canal para receber mais vídeos. E muito obrigado pela participação. Até o próximo vídeo. Um abraço.